Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Mais um belo dia de inverno, mas bem gelado também. Bom dia, Giovana Machado. Essa nova onda de frio mal chegou, mas o que todo mundo quer saber é quando ela vai embora. Bom dia para você, Alberto. Uma excelente sexta-feira para você que está com a gente. É daquele jeitinho que nós aqui no norte do estado já estamos bem acostumados. A onda de frio chega, derrubando as temperaturas, mas fica com a gente só alguns dias, viu? O frio nos faz companhia pelo menos até domingo. A partir de segunda-feira volta para aquele padrão bem conhecido nosso também. Manhãs com temperaturas acima dos 10 graus e tardes mais quentes. Ainda hoje a gente conta tudo do tempo aqui no Meio-Dia Paraná. Ok, obrigado. Giovana marcando presença aqui com as informações do tempo, do frio, inclusive no norte do estado. Também ao vivo temos a Mônica Dal, que acompanhou incêndios ao longo das últimas horas. Seja bem-vinda. Alberto, muito obrigada. Um bom dia a você, boa sexta-feira para todos. Exatamente, famílias que acabaram perdendo muita coisa na madrugada e também na noite de ontem. Primeiro a gente destaca um incêndio que ocorreu no Centro Cultural Caigengue, que fica aqui na Avenida 10 de Dezembro. Algumas casas, né, improvisadas pegaram fogo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. E durante a madrugada, uma casa que fica na zona norte de Londrina, infelizmente, foi destruída. No mesmo terreno, funcionavam um salão de beleza dessa proprietária e também uma loja de bebidas do filho dela. Essa família, então, perdeu tudo o que tinha, a casa e também suas fontes de renda. Uma situação muito triste que, claro, movimentou toda a vizinhança do Aquiles Stengel, né, do bairro da Zona Norte. A gente tem um trecho da entrevista da dona Maria José, conhecida como Tuti, lá na região. Claro, desesperada, agora tentando juntar aí o que ainda sobrou para seguir com a vida. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, vamos ouvir um trecho da entrevista dela. E eu fui, acordei meu filho João, acho que tem gente entrando, tá um barulhão. Aí ele saiu, aí eram as chamas já destruindo tudo, foi muito rápido. Nessa edição você vai ver ainda a antecipação do 13º salário por parte de algumas prefeituras. A inauguração de uma nova sede da Polícia Militar que irá atender parte da Zona Sul de Londrina e os distritos rurais. Fica ali na marginal da PR 445, onde antigamente já foi um posto da Polícia Rodoviária Estadual. E também a formatura de novos guardas municipais. Catherine Tanan, bom dia. Onde eles irão trabalhar? Oi, Alberto, bom dia para você, a todos que estão com a gente. Eles vão atuar em todas as funções da Guarda Municipal, de acordo com o coronel que comanda a Guarda aqui em Londrina. Estão disponíveis a partir de segunda-feira para todas as funções dentro da corporação. São 60 novos guardas municipais e agora a corporação aqui em Londrina chega a 363 agentes, muito aquém do necessário. Como a gente sempre vem falando, quando a Guarda foi criada, esperavam-se 1.000 guardas municipais. Por enquanto, 363, daqui a pouquinho a gente traz entrevistas e mais detalhes da atuação desses novos guardas aqui na cidade. Valeu, obrigado, Catherine. Tem ainda nessa edição um acidente entre um caminhão e um carro forte. Uma rodovia chegou a ser interditada. E os passageiros que ficaram várias horas presos num trem em meio à Serra do Mar. Ontem eles retornaram para Paranaguá, não conseguiram chegar até Curitiba e tiveram que ir de Paranaguá para Curitiba em vans e ônibus, porque a linha férrea permanece interditada. Já já, todas as atualizações para você. Agora são 11h52. Estes foram apenas alguns dos destaques do Meio-Dia Paraná, que te faz companhia até a 1h05 da tarde. Vamos juntos!
começou a funcionar uma nova base do 5º Batalhão, que é responsável pelo patrulhamento da maior parte de Londrina. O batalhão fica ali no Jardim Acapulco, mas essa nova base é um pouco mais distante, na PR 445, onde funcionava antigamente um posto da Polícia Rodoviária Estadual, ali pertinho do Patrimônio Selva. A Mônica Dal esteve por lá hoje pela manhã para conferir a nova estrutura e, claro, saber o que efetivamente muda para a população. É isso, Alberto. Bom dia novamente para todos. A ideia com essa nova companhia, que recebeu o nome de Primeira Companhia, é atender de uma forma mais rápida os bairros da Zona Sul e também alguns distritos, como o distrito de São Luís, também Irerê e o próprio Patrimônio Selva. A Polícia Militar, então, inaugurou hoje esse prédio que tem toda a estrutura para que os policiais possam trabalhar naquele local. Até o mês de setembro, pelo menos, os policiais que já atuavam ali na região continuarão ali, mas agora nessa nova sede. Depois disso, mais 30 policiais, que são os novos soldados, né, que estão se formando, irão para lá reforçar esse policiamento. Essa companhia, né, ela vai funcionar como um batalhão mesmo, esses policiais sairão dali para as ocorrências. O local tem salas para manusear armas, cozinha e toda a estrutura. E uma outra situação destacada ali pelo Tenente Coronel Nelson Villa é quanto efetivamente o atendimento a essas pessoas que moram na zona rural. Como há alguns locais que a internet não funciona muito bem, até mesmo sinal de celular, a ideia deles é fazer um cadastro para entender o tamanho dessa população e aí também conseguir atender mais rápido. A gente tem uma entrevista onde ele explica um pouco mais a respeito desse cadastro, que é também um mapeamento para que todos tenham acesso ao serviço da Polícia Militar. Os policiais militares vêm fazendo visitas constantes em toda a área rural do 5º Batalhão, de maneira a cadastrar cada propriedade, cadastrando bens, inclusive pertencentes às pessoas, cadastrando os moradores da área rural e fazendo um mapeamento, de modo que, após feito esse banco de dados, que vem paulatinamente crescendo, nós temos a certeza de que, caso haja algum crime, alguma situação, uma necessidade de intervenção imediata da polícia nessa região rural, mesmo que em determinados lugares não peguem a internet, eles têm um mapeamento, ou seja, eles chegarão mais rápido, porque por mais que você, cidadão, conheça a área rural, existem de fato locais que são inóspitos, são inacessíveis, são de difícil localização. Ainda falando a respeito dessa estrutura, o Alberto falou inicialmente que ali funcionava antigamente um batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Então, como é um prédio antigo, ele precisou de reformas para receber, então, esses outros policiais militares. E aí, os empresários ali da região se uniram justamente para que isso ocorresse. Por exemplo, aquele que tem uma fábrica de tintas forneceu esse material. E os outros que podiam fornecer serviços para a inauguração dessa companhia, foi dessa forma que aconteceu. Esses empresários, junto com moradores ali também dos distritos, formaram então um Conselho de Segurança Rural. Esse conselho, o objetivo dele é que eles se conversem o tempo todo para que falem a respeito das ocorrências e dos problemas que possam acontecer tanto nos bairros quanto ali próximo às empresas e também dos distritos. Um outro detalhe é que houve uma doação de computadores que foi feita pelo TRE. Então, para que essa companhia, na verdade, funcionasse, muita gente se uniu e hoje houve essa inauguração. A gente tem agora um outro trecho do Tenente Coronel Nelson Villa, que ele falou a respeito dos novos soldados. Em setembro, eles vão se formar, são 50 policiais. Só que pouco mais da metade irá para essa companhia, para atuar nesses locais. Vamos acompanhar. Nós temos hoje, em formação, no 5º Batalhão, 51 alunos, né, no curso de formação de praças. Desses 51, pelo menos 30 serão destinados a esta companhia. De maneira que a segunda companhia, que já existe e faz o policiamento de patrulha no centro da cidade, ela terá o mesmo efetivo numa área de abrangência menor, de modo que a concentração de policiais aumentará e a ostensividade, consequentemente, também.
Então, reforçando, 51 policiais que irão se formar no mês de setembro, 30 deles vão atuar somente nessa companhia, que vai atender diversos bairros, entre eles o Jamile Dequeche, União da Vitória, também Patrimônio Selva, distritos de São Luís, Irerê, Guaravera, então toda aquela região. Agora, né, Alberto, é acompanhar essa situação, conversar com os moradores para ver se efetivamente esse reforço no patrulhamento vai ocorrer. Quantas vezes já não mostramos aqui no Meio-Dia Paraná, também no Patrimônio Selva, furtos de fios, invasões de postos de saúde. A gente espera que esse reforço realmente ajude os moradores. É com você. Obrigado, valeu, Mônica. É a torcida de todo mundo, né, para que efetivamente essa proximidade maior resulte também em mais segurança. Na zona norte de Londrina, uma empresa foi invadida. Veja como o bandido entrou nessa empresa. Olha só a gravação de uma câmera de segurança mostrando a chegada do ladrão pelo telhado, arrebentando o forro. Essa gravação mostra os pés, as pernas do ladrão e depois o corpo dele inteiro. O homem, logo em seguida, revirou a empresa, que fica no Jardim Leblon, zona norte da nossa cidade. Ele entrou pela cozinha e foi embora levando um aparelho de TV. A invasão foi descoberta hoje cedo, quando o dono da empresa chegou para trabalhar. Daí as imagens para que as pessoas possam ajudar a identificar e denunciar esse ladrão. Agora 11h58, Meio-Dia Paraná está só começando e eu te convido a participar dessa edição pelo nosso aplicativo Você na RPC, dando sugestões, participando ativamente. Com essa onda de frio, rendem também belas imagens. Você pode compartilhar aí o seu momento aí, se protegendo, contemplando o tempo nesse dia tão gelado, nessa sexta-feira de baixas temperaturas. Será sepultado hoje à tarde o corpo do presidente do IPU, o Instituto de Planejamento de Londrina, José Antônio Tadeu Felizmino, ou apenas Tadeu Felizmino, como era mais conhecido. Ele que tinha 68 anos e atuou em diversos setores na nossa cidade. Kathleen Tanan está chegando mais uma vez agora com as informações sobre o velório, o sepultamento e também um pouco da carreira do Tadeu Felizmino. Alberto, antes de tudo, quero desejar aqui muita força para essa família, sentimentos de toda a equipe do Meio-Dia Paraná, justamente pela perda do Tadeu. Ele que, como você falou, tinha 68 anos e aqui em Londrina era extremamente ativo há muitos anos. Hoje, pouco depois da 1h da madrugada, os amigos receberam a informação sobre a morte do Tadeu, que estava em tratamento contra um câncer no pâncreas. Segundo o presidente interino do IPU, ele se afastou no dia 10 deste mês. Oficialmente estava em internação domiciliar, mas hoje, infelizmente, acabou perdendo a vida para essa doença. Agora há pouco, a Prefeitura de Londrina publicou um decreto oficial estabelecendo o luto oficial de 3 dias na cidade, com hasteamento da bandeira municipal em sinal de profundo pesar pelo falecimento de José Antônio Tadeu Felizmino, que, segundo a nota, fala o seguinte: pessoa e profissional admirável, exemplo de seriedade e honradez. Hoje de manhã, no evento de formação dos guardas municipais, o prefeito Marcelo Bellinati falou sobre o Tadeu, a relação que eles tinham, não apenas profissional, mas também, segundo o prefeito, de amizade há muitos anos. É uma situação muito triste, né? O Tadeu, veja, foi meu chefe de gabinete num momento tão delicado que o mundo viveu, né? Durante a pandemia. Então, um homem gentil. Nunca eu vi o Tadeu destratar ninguém, levantar a voz para ninguém. Um cavalheiro, né? Muito capacitado, comprometido com a cidade. Jornalista, professor de jornalismo da UEL, foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores, muito engajado nas causas da cidade. Então, é uma perda muito grande para a cidade, uma perda muito grande para nós. Eu perco um amigo, né? Que Deus abençoe ele, a família, e conforte o coração dos amigos. A gente ouviu o prefeito já citando algumas das funções e também a formação do Tadeu, mas a gente aproveita para falar um pouco mais da vida desse homem importante aqui para a cidade. Desde 2001, o Tadeu comandava o IPU, 2021, ele comandava o IPU, mas antes ele teve uma longa carreira em outros setores da prefeitura, como o prefeito adiantou, né, chefia de gabinete,
se formou como jornalista na Universidade Estadual de Londrina, também foi professor universitário e começou a atuação nos anos 70. Na UEL ele também foi pró-reitor. Aqui na cidade foi vereador de 1983 a 1992 e também integrou projetos de desenvolvimento regional e de inovação tecnológica. O Tadeu, como eu falei anteriormente, ele vinha tratando de câncer e infelizmente veio a falecer, deixando esposa e 2 filhos. Sobre o velório dele, a família informou que já está ocorrendo no cemitério Parque das Alamandas e vai até às 4 horas da tarde. Na sequência, o corpo será cremado. No lugar de Tadeu, para a função de presidente do IPU, já está trabalhando Gilmar Domingues Pereira. Na verdade, de maneira interina, justamente porque no dia 10 o Tadeu se afastou e estava em internação domiciliar. Interinamente, Gilmar assumiu no dia 10 e agora continua nessa função. Não foi oficializado pela Prefeitura se ele vai permanecer de maneira fixa, mas interinamente é ele quem assume essa função de presidente do IPU. Ele entrou no Instituto em janeiro de 2021 como diretor de projetos. Em setembro daquele ano ele foi para a diretoria de trânsito e sistema viário do IPU e no dia 10, portanto, deste mês assumiu interinamente a presidência por conta do afastamento do Tadeu. O Gilmar mandou um vídeo para a gente em homenagem ao colega de trabalho que por algum tempo dividiu aquele espaço e muitas decisões com ele. Olha só. Conosco ficarão seus ensinamentos, seu legado, seu trabalho, sua marca registrada, seu sorriso. Certamente, tudo que aprendemos com você ficará conosco para sempre. Já estamos com saudades, Tadeu. Um beijo. Vai com Deus. Fica o respeito também de toda a nossa equipe, certamente dos nossos telespectadores. O velório continua agora no começo da tarde, ali no cemitério Parque das Alamandas. Tadeu Felizmino, que tinha 68 anos. Agora 12h04. Vou trazer algumas informações de trânsito, porque tivemos acidente grave nas últimas horas no Norte Pioneiro, ali na BR-369, em Cambará. Uma colisão entre esse caminhão e um carro. O carro, inclusive, olha só, ficou destruído, chegou a pegar fogo e uma pessoa morreu. Também teve acidente perto de Açaí. Uma carreta carregada com espelhos tombou e a carga ficou espalhada pela rodovia e as margens da estrada. O motorista, de 32 anos, ficou preso nas serragens e foi socorrido pelos bombeiros comunitários de Açaí. O tráfego ficou parcialmente interditado para a limpeza da rodovia. E um carro forte e um caminhão carregado de cigarros contrabandeados se envolveram em um acidente. Foi na PR-323, no noroeste do estado. Do alto dá para ver o impacto da batida. Os 2 veículos tombaram. O acidente foi ontem na PR-323, entre Cianorte e Tapejara. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão fazia uma ultrapassagem quando bateu no carro forte. O caminhão transportava cigarros contrabandeados do Paraguai e parte da carga caiu sobre a pista. O veículo bloqueou completamente o trânsito e o carro forte foi parar às margens da rodovia. Policiais de Cianorte e de Cruzeiro do Oeste deram apoio ao acidente por envolver um carro de valores. Os 2 ocupantes do carro forte ficaram feridos. Os 2 foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Um deles recebeu atendimento ainda no local do acidente e foi liberado. O outro foi trazido para cá na Fundospar, em Cianorte, com suspeita de fratura no braço e já recebeu alta. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente. Segundo a PRE, o caminhão com quase 400 mil maços de cigarros estava com placas falsas. O veículo e a carga foram levados para a Receita Federal de Maringá. Um incêndio durante a noite atingiu o centro indígena Caingangue, que fica na Avenida 10 de Dezembro. Olha só o momento em que as chamas consumiam ali parte das estruturas. A Mônica está ao vivo por lá agora para mostrar para você a situação do local e também relatar se alguém se machucou.
Pois é, Alberto. Felizmente ninguém ficou ferido, mas os estragos ainda continuam por aqui. O senhor vai mostrar para vocês um pouco do que ocorreu e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, neste local aqui estavam 2 casas improvisadas, né? A gente sabe aqui que nesse centro cultural muitos indígenas vêm para este local, vêm para Londrina, né, buscar atendimentos ou até mesmo serem atendidos aqui nesse centro cultural e acabam ficando. E aí essas 2 moradias improvisadas foram construídas aqui nessa ponta, um pouco mais para baixo é que existem outras. E aí esse incêndio começou no fim da noite de ontem. Claro que as chamas consumiram tudo muito rápido. 2 casas ficavam aqui. A gente vai mostrar um pouco mais de perto. O senhor também está mostrando que aqui perto tem essas cercas elétricas, né? Porque estamos aos fundos de uma empresa. Olha só, o fogo, né? As chamas que chamaram bastante atenção de quem passava aqui pela Avenida 10 de Dezembro, destruíram tudo que tinha nessas 2 moradias improvisadas. Vocês viram aqui uma cama, né? Não sobrou quase nada dessa cama que estava por aqui. E essa família tinha também alguns objetos, né? Ali vocês estão vendo alguns potes, tudo foi destruído pelo fogo. Felizmente, as 2 famílias que estavam aqui perceberam a situação e conseguiram sair a tempo. E as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram bastante trabalho para fazer o combate desse fogo, já que aqui, né, é uma área de pastagem, isso também é bastante inflamável, né? Área de pastagem que acaba até invadindo a moradia dessas pessoas. Eles ficaram por aqui por pelo menos 2 horas, utilizaram bastante água, né, para fazer o combate desse fogo. Eu conversei aqui com um dos moradores do Centro Cultural, ele disse o seguinte, que essa família permanece aqui, que outras famílias da etnia ofereceram ainda moradia, mas porque vocês estão vendo que eles acabaram perdendo tudo. Reforçando que ninguém ficou ferido durante esse incêndio que aconteceu na noite de ontem aqui nesse Centro Cultural, que fica bem perto da Avenida 10 de Dezembro. Com você, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Perto da 10 de dezembro, pertinho também da Prefeitura de Londrina, era um local de passagem. Os caingangues iam para cá, ficavam alguns períodos aqui, mas com o tempo muitos deles fixaram moradia em definitivo. São dezenas de famílias vivendo ali, muitas delas de forma bastante precária. Depois do intervalo, tem informações de um outro incêndio, esse aí na zona norte de Londrina, destruindo uma casa que funcionava junto também com um salão de beleza e uma revenda de bebidas. O estrago foi completo por lá. Você vai ver ainda a formatura de novos guardas municipais. Eles começam a trabalhar na semana que vem e vamos explicar quais os serviços serão priorizados por parte dos novos integrantes. Tem também novidades sobre os totens de segurança que estão sendo instalados pela cidade e os pagamentos antecipados do 13º salário por parte de algumas prefeituras. Uma tentativa de aquecer as vendas no comércio. A Prefeitura de Apucarana é uma das que estão aí depositando o dinheiro agora nesse meio de ano. E também as informações do tempo gelado nesta sexta-feira em todo o sul do Brasil. Em apenas 1 minuto, o Meio-Dia Paraná estará de volta. Terminou o curso de formação de 60 novos guardas municipais de Londrina. É um reforço, até porque muitos guardas deixaram a corporação nos últimos tempos. Mas mesmo com esse reforço, o efetivo segue bem abaixo daqueles 1.000 integrantes planejados, prometidos há mais de 10 anos, quando foi criada a Guarda Municipal aqui em Londrina. A Catherine Tanã acompanhou a formatura, a conclusão dos trabalhos hoje pela manhã e conta para você o que muda com os novos agentes, os trabalhos que serão priorizados e até mesmo, Catherine, a questão das escolas de Londrina. Eles vão ficar ali de prontidão nos colégios, nas escolas municipais ou ainda não? Olha só, Alberto, de acordo com o Coronel Pedro Ramos, que coordena a Guarda Municipal aqui em Londrina, esses novos também vão integrar essas equipes que vão ficar nos colégios aqui em Londrina. Eles devem atuar em todas as funções existentes hoje na Guarda Municipal, principalmente no patrulhamento diário, que já é rotina desses agentes. São 60 novos guardas que se formaram hoje e eles compõem a 5ª turma da Guarda Municipal de Londrina. Entre os 60, 15 mulheres e 45 homens de diversas idades.
Ao todo, agora a corporação chega a 363 guardas e é interessante pontuar que essa quantidade é menor do que a gente já teve mais de 400 guardas, por exemplo, mas alguns foram se afastando ou mudaram de corporação, então atualmente com esses 60 novos chegamos a 363 guardas municipais. Esses 60 ficaram 8 meses em preparação. E hoje no Tiro de Guerra de Londrina teve a formatura, tiro de guerra que fica bem do ladinho do aeroporto. Participaram autoridades políticas aqui da nossa cidade, também autoridades das forças de segurança e, claro, as famílias desses alunos até então e agora novos guardas municipais. Momento de festa para essas famílias que compareceram em peso, a familiares e amigos também, dando a honra e parabenizando, esses 60 novos alunos que, olha, muitos deles ali estavam com cara de alívio. Felizmente terminou o tempo de preparação e agora eles vão oficialmente para as ruas, afinal de contas já estavam aí se preparando também na prática junto de outros agentes. Mais cedo a gente entrevistou o Coronel Pedro Ramos, que coordena esse trabalho aqui na cidade. Hoje eles estão sendo formados, eles ainda têm uma solenidade cívica deles com os familiares amanhã, então eles retomam as atividades na segunda-feira. Esse efetivo é para a Guarda Municipal, é um efetivo para todas as atribuições que a gente tem. Eles vão integrar as nossas equipes de trabalho nas mais diversas missões. Onde tiver mais demanda é onde eles vão ser aplicados. Aí, então, ele reforçando, sim, essa questão do local e das funções que eles vão exercer. É importante a gente pontuar o seguinte também, de acordo com a Prefeitura de Londrina, essa é a primeira turma da Guarda Municipal que entra já com um preparo para atividades semelhantes à atividade policial, como o uso de arma de fogo. Por que isso foi pontuado? Porque as demais turmas que entraram na Guarda Municipal aprenderam essas funções já enquanto estavam na corporação, justamente porque ao longo dos anos novas demandas foram colocadas nas mãos dos guardas municipais. Então essa é a primeira turma que já entra com essa formação completa, sabendo aí de todas as demandas que precisam atender aqui na nossa cidade. Quem falou sobre isso também hoje de manhã foi o prefeito Marcelo Bellinati, que se pronunciou ali hoje na formatura e também deu entrevista para a imprensa. Tem todo um processo envolvido. Quando você chama o guarda, você tem que ter um curso preparatório. Tanto que os meninos e meninas que estão se formando hoje, eles vêm de um curso que durou meses, Então, cabe dentro de todo um planejamento. E esse estudo está sendo feito pela nossa equipe técnica para a gente avaliar o que é possível fazer. O que eu digo é o seguinte, a Guarda ela faz um trabalho muito bacana na cidade. Mostrou isso na pandemia, mostra isso agora. Tem gente que às vezes se incomoda com o trabalho que é feito, mas o trabalho que eles fazem exatamente é para que a cidade possa andar bem. Só explicando melhor, essa entrevista que o prefeito deu foi justamente quando questionado com relação a novos guardas, Além desses 60 que estão se formando hoje, se já existe a expectativa de chamar outros guardas justamente por esse déficit no quadro de agentes da Guarda Municipal. Então, como a gente bem ouviu, ainda não há data para isso, de acordo com o prefeito Marcelo Bellinati. Mas aproveitando essa dúvida que a gente tem, essa necessidade que a cidade tem, a gente conversou também com a secretária de Recursos Humanos aqui da Prefeitura de Londrina, a Juliana, e ela explicou um pouco mais sobre os próximos passos para que mais agentes entrem na guarda aqui na cidade. Uma primeira fase da etapa admissional do que nós temos do banco de classificados do concurso da Guarda já foi feita, que é a investigação de conduta. Ela recomenda aos candidatos, já que não tem nenhum outro antecedente, algo que possa comprometer para trabalhar na segurança pública. Essa investigação ela foi feita com cerca de 150 candidatos desse banco. Então, esses 150, eles já estariam aí aptos a participar do curso de formação, de um novo curso de formação para novas turmas da Guarda. O concurso ele é sempre válido por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2, ou enquanto tiver banco de classificados. O que nós temos aí é a gente vai exaurir possivelmente o banco de classificados antes dos 2 anos, Então há uma possibilidade de fazer todas as contratações antes desses 2 anos até.
Então, o que a gente tem de fato nesse momento são esses aproximadamente 150 que foram aprovados no concurso, né? Além dos 60 que se formaram hoje, mais 150 que já passaram nessa primeira fase de análise de recursos humanos, tiveram suas condutas avaliadas, então eles já foram aprovados nessa primeira fase, se é que a gente pode dizer assim, e se houver uma nova convocação, eles estão aptos a serem convocados e entrarem no curso de formação, que de acordo com a secretária pode ser menor nas próximas turmas, eles vão avaliar esse processo. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. A gente já volta a conversar, complementar as informações de segurança. Algumas pessoas perguntaram há pouco aqui, quanto ganha um guarda municipal em Londrina? Quando da inscrição do concurso, o valor anunciado foi de pouco mais de R$ 3.300. Mas claro, há correções, há alterações, mas esse foi o valor base anunciado quando do período de inscrições. Ainda sobre segurança, o pessoal também está de olho nos novos totens instalados pela cidade, como tem mostrado o Meio-Dia Paraná. O nosso telespectador, o José Carlos Simões, fez imagens de um deles na Zona Oeste. Olha o totem que instalaram aqui no Santa Rita. Passei ontem e vi aqui na Praça do Céu, Santa Rita 4. Aí, na quarta-feira nós mostramos essa novidade para você aqui no Meio-Dia Paraná. Ontem trouxemos algumas atualizações e hoje a equipe da Kathleen Tanan aproveitou a entrevista com o Pedro Ramos, secretário de Defesa Social, justamente para questionar a utilização desses totens, quando eles começam a funcionar para valer, Kathleen. Alberto, sendo bastante sincera, gostaria muito de ter essa resposta, inclusive para todo mundo que acompanha o Meio-Dia Paraná. Mas hoje de manhã o secretário voltou a dizer que ainda não há informação de quando de fato esses totens vão ser ligados. Eles estão no aguardo da empresa de tecnologia que é responsável por esses totens para que todos os testes sejam feitos e aí sim eles possam ser ligados. A gente deu uma corridinha do lugar onde a gente estava ali rapidamente para conseguir mostrar para vocês que aqui onde nós estamos, que fica no estacionamento do Zerão, tem um totem. Olha só, o Marcelino, que é meu repórter cinematográfico aqui, chamou a atenção, lembrou que tem um equipamento ali e a gente mostra para vocês neste momento. Mas o equipamento não está ligado, é justamente parte desses que estão sendo instalados agora na cidade, mas ainda não estão oficialmente entregues ao município de Londrina, como disse hoje de manhã o coronel Pedro Ramos. A gente tem inclusive uma arte preparada aí por nossos editores mostrando alguns locais que a Mônica já citou ontem aqui no Meio-Dia Paraná e outros citados hoje de manhã em entrevista pelo coronel Pedro Ramos. Ele disse, olha só, totens, Praça Dom Pedro I, ali na Avenida Tiradentes, esse já funciona, inclusive já há algum tempo, nós já mostramos, e temos também outros, como na Praça da Bandeira, no Bosque, no Anfiteatro do Zerão, que é justamente nesse ponto onde nós estamos, na rotatória da Avenida Maringá, ali com a Joaquim de Matos Barreto, além também da Avenida Saul Euquinde, perto da Rua Luiz Brugim, e nas praças da Juventude. Ali que a gente tem nas praças da Juventude, justamente da Zona Sul e da Zona Norte, de acordo com o coronel Pedro Ramos. Existia expectativa de instalação também no Jardim Santa Rita, mas o coronel disse que por enquanto não foram colocados ou não foi colocado ali. E na Praça do Aquaville também existia essa expectativa de instalação, mas por ali a guarda informou que foram instaladas câmeras de monitoramento e o totem não será mais necessário. Um outro ponto que disse o coronel pra gente é no encontro ali da Ayrton Senna com a Avenida Maringá, justamente nessa passagem, que é isso que a gente citou, né? Maringá com Joaquim de Matos Barreto, que é essa instalação. Em entrevista, o coronel deu mais detalhes sobre essa estrutura ou essas estruturas que ainda não estão ligadas e o motivo disso. O processo de aquisição ainda está sendo finalizado na administração. O que as pessoas têm visto na cidade é a atuação da nossa Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD, que é a empresa para quem a gente apresentou uma proposta. Então, o equipamento não nos foi apresentado ainda formalmente. O pedido que nós fizemos a eles, em princípio, são 8 unidades em pontos estratégicos da cidade. Um equipamento de teste, parecido com aquele, mas um pouco diferente, para ser colocado em escolas.
Então, um equipamento não faz parte do processo licitatório, ele será uma prova de conceito que a CTD vai fazer em uma escola municipal. A escola a gente ainda está trabalhando com a Secretaria de Educação, mas certamente será uma escola que tenha naturalmente demandas de segurança. A gente fica no aguardo até dessas novidades, né, de ligarem para auxiliar na segurança também esse teste que será feito em uma escola. Algo que o coronel também trouxe para a gente foi o seguinte: não necessariamente os totens vão ficar todo o tempo nos locais onde eles forem instalados. Por exemplo, esse que está aqui, né, no estacionamento do Anfiteatro do Zerão, ele pode, em determinado momento, ser transferido para um outro local se o setor de segurança pública ali da guarda verificar que aqui não é mais necessário esse trabalho. Eles podem levar essa estrutura para um outro ponto da cidade. A princípio, são esses locais que a gente citou que estão recebendo a estrutura desses totens que ainda não estão ligados, dependem de liberação dessa empresa de tecnologia que está fazendo testes com os equipamentos. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. O pessoal certamente na expectativa, né? Até porque aqui na Praça Dom Pedro tem surtido o resultado, está mais tranquilo por ali. Torcer para que em outros locais também o resultado seja parecido. Moradores tiveram que sair às pressas de uma casa destruída por um incêndio hoje de madrugada. Foi na zona norte de Londrina, no bairro Aquiles Stengel. A equipe da Mônica esteve por lá para conferir como o fogo começou, os prejuízos e também como ficou essa família. Até porque, Mônica, não era uma simples casa, né? A estrutura ali era a fonte de renda de várias pessoas. É isso, Alberto. Eles perderam a moradia e também o trabalho. Toda a estrutura do trabalho dessa família foi perdida. Só para a gente destacar exatamente onde esse incêndio ocorreu, lá na Zona Norte, foi na rua Elias Daniel Ratti, no Aquiles Stengel. É uma rua bastante residencial, há várias pessoas que moram ali e as casas também são muito próximas. E havia esse alerta também dos bombeiros para que essa chama não se espalhasse, já que como a gente está acompanhando nas imagens que foram cedidas ali pela vizinhança, a gente percebe que o fogo foi bastante alto, chamou bastante atenção e se espalhou, infelizmente, por esse terreno. Também para destacar o que funcionava naquele local. Havia a casa da dona Maria José, que é conhecida como Tuti, na parte da frente o salão de beleza em que ela atuava como cabeleireira, um pouco mais ali ao lado, naquele muro preto, tinha uma loja de conveniência que era do filho dela e aos fundos ainda a Tuti alugava um cômodo da casa, então várias pessoas estavam lá quando esse incêndio começou por volta das 4 da manhã. A gente está vendo nas imagens que essas chamas destruíram tudo que tinha por ali, menos a parte de trás, onde fica esse cômodo, né, que estava sendo alugado pela Gabriela. Daqui a pouco na reportagem a gente vai acompanhar uma entrevista dela. Claro que o desespero foi bastante grande ali, os vizinhos saíram para fora. Esse fogo começou por volta das 4 da manhã e a família estava dormindo. E aí eles começaram a ouvir diversas explosões e saíram correndo. E foi exatamente o momento em que precisavam sair correndo, porque aí eles já viram ali de longe essas chamas se espalhando e infelizmente destruindo tudo. A gente reforça que agora essa família que mora então ali no bairro Aquiles Stengel precisa de muita ajuda, porque eles perderam tudo. Eles perderam móveis, materiais de trabalho, todos os produtos que vendiam ali também, não sobrou nada. Essa família não tem para onde ir por conta deste incêndio. Agora a gente vai acompanhar mais detalhes na reportagem que nós preparamos ao longo da manhã, também com a colaboração dos vizinhos que fizeram imagens dessa quantidade de chamas que se espalhou por aquele terreno. Vamos acompanhar. Minha casa destruiu, minha casa. A vizinhança inteira acompanhava preocupada o clarão que invadia a noite. O desespero era tanto que um vizinho tentava combater o fogo com uma mangueira até a chegada dos bombeiros. O trabalho das equipes começou às 4 da manhã e o combate seguiu até amanhecer. Quando o dia clareou, o estrago ficou visível. Maria José, conhecida como Tuti, perdeu a casa e a fonte de renda. Do salão de beleza que fica em frente, resistiu somente o pedido de proteção. Eu estava dormindo, eu e meu filho, né? Eram umas
4 horas, mais ou menos. E aí eu ouvi o guardinha chamando. Aí eu fui, acordei meu filho João, acho que tem gente entrando, tem um barulhão. Aí ele saiu, aí eram as chamas já destruindo tudo, foi muito rápido. No mesmo terreno ainda fica uma loja de bebidas, também destruída. O fogo acabou com mercadorias, freezer e móveis. Nos fundos, o quarto da Gabriela, que alugava o cômodo. Ela ouviu quando as explosões começaram. Foi desesperador, porque para mim eu ia perder tudinho. Eu já não tenho muita coisa, eu tô começando as coisas agora, então eu me vi no zero de novo. Foi desesperador, eu sentei na calçada e chorei, porque eu não sabia mais nem o que fazer. Essas calopsitas foram retiradas às pressas e ninguém ficou ferido no incêndio. Após 3 horas de combate ao incêndio durante a madrugada, as equipes conseguiram cessar o fogo e voltaram para o quartel. Mas ao longo da manhã, a fumaça não passou e o fogo retornou para alguns cômodos da casa. Por isso, os bombeiros foram acionados novamente e voltaram para avaliar a situação. Esses vídeos são do meio da manhã e mostram o que sobrou do quarto da Tuti, ainda com chamas em alguns pontos. Somente perto do meio-dia é que o fogo acabou de vez. Triste, né? Triste você vê tua casa em chamas. Só Deus. Muita força para a Tuti, para toda a sua família. Ela nos contou que estava nessa casa há 30 anos, criou os filhos neste local e agora essa família precisa de muita ajuda e também força para se reconstruir, porque não é fácil você acordar dormindo, você está ali dormindo, né, com a sua família e acordar com aquele cheiro forte, barulho de explosões. Além do desespero, há também agora os bens materiais que eles vão tentar reconstruir. Agora falando do trabalho um pouco mais do Corpo de Bombeiros, né? Como vocês viram na reportagem, as equipes ficaram por lá durante 3 horas, até por volta das 7 da manhã. Depois foram embora, mas no meio da manhã, ali por volta das 9, 10 da manhã, eles ficaram um pouco mais. Eles voltaram, na verdade, ali para o bairro para fazer um novo combate, porque o tempo todo essas chamas estavam voltando. Questionamos também o Corpo de Bombeiros sobre as causas desse incêndio. E enquanto eles estavam ali fazendo aquele trabalho de rescaldo, eles não encontraram nenhum elemento que indicasse, por enquanto, a causa desse incêndio. Agora, claro que uma investigação deve ocorrer para que todos entendam o que aconteceu por lá. Reforçando que ninguém ficou ferido, mas agora, Alberto, um grande prejuízo para essa família da Zona Norte de Londrina. Vamos estar na torcida por eles. Valeu, obrigado, Mônica. Estrago completo por lá, né? Estrago da casa, da fonte de renda, enfim, um transtorno imenso para essa família. Agora, 12h30, sexta-feira carregada, movimentada, cheia de informações e também gelada. Giovana Machado já está de volta por aqui para explicar para você a dimensão desse frio. Hoje, Gi, é o dia mais frio do ano? Alberto, hoje é um dia tão frio quanto o dia 18 de junho, viu? Quase um mês, um domingo do mês passado. Esses 2 dias registraram 6,5 graus aqui em Londrina. No dia 18, a estação do CIMEPAR estava em manutenção, então esses dados são do IDR Paraná. Hoje, as 2 estações registraram essa temperatura entre 6 e 7 graus. Manhã muito gelada por aqui. E na região, teve temperatura ainda mais baixa, olha só, Cambará, que registrou mínima de 4,1 graus hoje. Em Cornélio fez 6,5, em Apucarana 6,8 e Santo Antônio da Platina, um pouquinho mais alto, 7,2. As temperaturas mais baixas são registradas entre as 7 e 8 horas da manhã. E olha só a beleza do amanhecer de hoje, com o céu bem limpo, sem nuvens aqui na cidade de Londrina. Registro feito pela nossa engenharia. Muito diferente de como foi o amanhecer lá em Apucarana. O nosso telespectador, o William Fernando Costa, mandou essa foto e contou que a cidade estava com uma neblina forte. Disse que com essa paisagem aí, a vontade é ficar bem quietinho dentro de casa. Dou total razão para o William, né? Ao longo da manhã, as nuvens e o nevoeiro se dissiparam e o cenário ficou assim. Olha só, imagens ao vivo de Apucarana. Céu bem azul, poucas nuvens por lá e agora faz 13 graus na cidade. Pelo nosso estado, as nossas equipes entrevistaram quem passou frio logo cedo nessa sexta-feira. Olha só.
É muito bom, a temperatura está baixa, mas ela está agradável quanto ao vento, né, que não tem, agora está mais calmo. Mas é tranquilo porque faz bem para a saúde sair logo cedo, fazer um treinamento, uma corrida. Rapaz, o frio hoje para a gente andar é muito complicado, a gente sai de casa, tem que apanhar touca, tem que apanhar casaco, 2 ou 3 camisas, mas a gente tem que andar desse jeito, né, porque Cascavel é muito frio, tem que andar porque a gente precisa sair de casa cedo, né, para o trabalho, para as coisas que a gente tem que fazer dia a dia, né, e a gente tem que aguentar esse frio porque é mandado por Deus, né. Não tem jeito, tem que trabalhar, né? Esse pessoal enfrentou um frio em Cascavel de 4,6 graus bem cedinho. A cidade mais fria no Paraná hoje foi Palmas, com 0,7 grau. Para hoje não tem previsão de chuva no Paraná, mas ainda pode ter uma variação de nuvens em algumas regiões do estado, aqui no norte também, mas essa variação deve ser maior na região sudoeste. Como nós mostramos, amanhã foi bem gelada aqui na nossa região, em todo o estado. As temperaturas por aqui ficaram abaixo dos 7 graus. Mas por conta desse sol, tempo bem limpo, nós teremos uma amplitude térmica bem relevante. À tarde pode chegar a fazer 21 graus aqui na cidade de Londrina, também em Arapongas e na cidade de Açaí. Em Florestópolis, a máxima pode chegar aos 22 graus, 20 em Congonhas e 18 graus em Ortigueira. Vamos passear pelo nosso estado com as nossas torres? Você vê agora imagens de Guarapuava, uma das cidades mais geladas no Paraná. Hoje registrou mínima de 3 graus, nós temos imagens de Guarapuava, e a máxima pode chegar a 15 graus por lá. Agora sim, imagens de Guarapuava, tempo limpo no sul do estado. No sudoeste, em Foz do Iguaçu, hoje o tempo está mais estável do que ontem, mas céu com muitas nuvens ainda por lá. A temperatura mínima foi de 6 e a máxima pode chegar a 16. No noroeste, você vê imagens de Umuarama, que teve mínima de 7 graus hoje e a máxima pode chegar até os 17 graus. Ainda hoje, Alberto, é claro que eu volto com a previsão para esse fim de semana, viu? Telespectadores participando, Gi, também temos apostas aí já? Olha lá. William Fernando, que nós mostramos, né, que registrou a neblina hoje cedo em Apucarana, falou que queria ficar bem quietinho dentro de casa. Total razão para o William, né? Recado também da Aparecida. Está deitada a foto aqui, mas retratando as cerejeiras que estão embelezando a Apucarana nesse período, né, Gi? Esse final de semana, inclusive, eu e o Marcelino estivemos lá em Apucarana e podemos registrar de perto essa beleza aí das cerejeiras em Apucarana, no Paraná, aqui em Londrina também. A equipe da Patrícia Pivetta também esteve por lá, né? É o orgulho do pessoal, né? O orgulho aqui da nossa região e a gente compartilhando aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Foto do Clóvis e aqui, fechando esse giro, participação de Rolândia. Linda foto da Cássia Popolin. Bom dia, Flor da Cerejeira no Templo Budista de Rolândia. Clique muito lindo da Cássia pra gente. Okay. Ainda dá tempo de participar, de mandar mais fotos, mensagens. Daqui a pouco tem outro giro da Gi aqui no nosso Meio-Dia Paraná, com a sua participação marcando presença aqui na tela da RPC. Certo. Até daqui a pouco, Gi. Obrigada, Alberto. Ainda nessa edição do Meio-Dia Paraná, você vai ver os impactos da ampliação do aeroporto. Parte do tiro de guerra será ocupada pela ampliação da área em volta da pista de pousos e decolagens. As novidades na BR-369, vem mais um viaduto por aí, dessa vez um cruzamento bem perigoso de Cambé. E o retorno para casa de centenas de passageiros que ficaram horas presos num trem na Serra do Mar. Agora é 12h36. Prefeituras estão antecipando o pagamento do 13º salário para movimentar também a economia regional. A opção por depósitos nesta época do ano ajuda o comércio, que tem poucas datas comemorativas nessa época, para estimular as vendas. Aqui em Apucarana, os depósitos ocorrem nesta sexta-feira. Foi liberada a primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais. São quase R$8.300.000. Por lei, o prazo para pagar a primeira parcela é 30 de novembro e a segunda em 20 de dezembro. Na nossa região, cidades como Rolândia depositaram a primeira parcela dos servidores municipais em 15 de junho. Foram mais de R$4.200.000. Em Arapongas, o dinheiro extra do funcionalismo municipal veio no fim de junho, pouco mais de 7 milhões. Em Londrina, a previsão é iniciar estes pagamentos daqui a 3 meses. A nossa intenção, em princípio,
é cumprir o calendário como foi o ano passado, ou seja, pagar a primeira parcela em outubro e a segunda parcela em dezembro, né? Isso significa aí uma folha de pagamento próxima de 80 milhões de reais, né? Então, é assim, a folha líquida, né? Então, vai ser um valor que vai, né? Que já está no orçamento nosso, né? Já está incluso no orçamento. Quando a gente prepara o orçamento, a gente coloca essa despesa já, né? Mas a previsão nossa, né, é de termos esse pagamento aí mais lá no mês de outubro, né? Primeira e a segunda no mês de dezembro. Em Londrina, a despesa anual com servidores está em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso inclui os salários, mês a mês, e também o 13º, que será pago em outubro e dezembro, no caso da Prefeitura de Londrina. As obras de ampliação da pista de pousos e decolagens vão forçar o avanço por mais áreas do lado de fora do aeroporto de Londrina. Um dos impactos será no tiro de guerra, onde a Catherine Tanan esteve hoje pela manhã. Já se sabe qual área será perdida efetivamente? Como vai ficar a situação ali do tiro de guerra de Londrina? Alberto, a área que será utilizada já é conhecida assim. Segundo o prefeito, hoje de manhã, ali enquanto estávamos no tiro de guerra, ele pontuou que o aeroporto vai utilizar toda aquela parte asfaltada onde hoje os alunos que estavam se formando estavam ali justamente desfilando em formação. Toda aquela área que fica em frente, onde foi montado hoje o palanque para a formatura dos 60 novos guardas municipais. Toda aquela área vai ser ocupada para a ampliação do aeroporto de Londrina, principalmente ali para a ampliação da pista, para taxiamento das aeronaves quando deixarem ou chegarem, né, até o aeroporto de Londrina. O projeto para a readequação de toda a estrutura do tiro de guerra ainda não está pronto. O prefeito disse que eles estão trabalhando nisso justamente para saber exatamente como vai funcionar as atividades do tiro de guerra com a retirada dessa área hoje bastante utilizada para as atividades tanto de quem compõe o tiro de guerra como para essas solenidades formais de outras forças de segurança. Então esse projeto ainda está pendente. Assim que tiver novidades a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. E só para a gente lembrar, além da ampliação da pista em 600 metros, que é o que foi divulgado pelo prefeito de Londrina, as obras previstas para essa grande mudança a partir de agora no aeroporto compõem também a construção ou a instalação de 2 novos acessos para embarque dos passageiros, evitando aí qualquer exposição a sol ou chuva, saindo diretamente dentro das aeronaves, e também a ampliação do terminal de passageiros, aumentando para 8.000 metros quadrados, e finalmente a instalação do ILS, que vai orientar os aviões em dias de menor visibilidade, principalmente quando estiver chovendo, aí mudanças causadas pelo tempo, para facilitar pousos e decolagens aqui na cidade de Londrina. Então, Alberto, mudança e o maior impacto, maior prédio que vai sofrer com isso justamente é o tiro de guerra, com essa ampliação e o projeto de como vai ficar a estrutura do local. A prefeitura ainda está fazendo e a gente vai acompanhar todo esse processo. Obrigado, valeu, Catherine, mais uma vez. Trazer agora informações daquele trem que ficou parado, retido na Serra do Mar por cerca de 10 horas, em meio ao vento forte, aos temporais de quinta-feira. Quase 1.000 pessoas estavam a bordo. Foram 10 horas sem informações precisas, uma espera de agonia. Gente que veio de longe para realizar um dos passeios mais famosos do estado, mas que vai levar para casa a frustração de uma viagem que não foi do jeito que eles imaginavam. É cansativo, né? E você fica sem saber de nada, não tem noção do que está acontecendo, não tinha nenhuma informação, entendeu? A parte mais difícil é ver crianças, né, agoniadas, chorando, querendo sair, né, do local fechado. E não ter para onde ir, idoso passando mal. A viagem começou às 8 da manhã com a saída do trem daqui da rodoferroviária de Curitiba. A previsão era que a chegada em Morretes fosse próximo da 1 da tarde, mas por volta das 11 o trem parou em plena serra e a viagem foi interrompida. Faltavam 13 quilômetros para a chegada ao destino. Segundo a empresa que administra o passeio, galhos de árvores caíram na ferrovia por causa dos fortes ventos e, por segurança, o trem não pôde seguir viagem. Eram quase 1.000 passageiros divididos em mais de 20 vagões. Olha aqui, ó, tá todo mundo aqui, ó, crianças, ó, idosos. Olha aqui, ó. Não é brincadeira isso daqui, nós estamos desde meio-dia aqui, ó. Para o Guilherme, o dia do aniversário dele não foi bem como ele gostaria. Ele veio de São Paulo com a mãe para fazer o passeio, mas enfrentou toda essa situação desagradável. Foi bastante frustrante, né? Era um sonho da minha mãe realizar esse passeio, né? E
A gente sabe que imprevistos podem acontecer, mas a assistência que nos foi dada que deixou a desejar, né? Assim, faltou água, faltou comida, então você passar seu aniversário 12 horas parado num trem, com sede, com fome. Minha mãe é diabética, correndo risco de passar mal. A guia ofereceu para ela uma bala para ela não passar mal. Somente às 9 da noite, depois da limpeza dos trilhos, o trem continuou até Morretes. Os passageiros foram atendidos, jantaram em restaurantes da cidade e foram trazidos de volta a Curitiba de ônibus e vans. Ninguém se feriu. Nunca podia imaginar uma situação completamente sem controle como foi essa, né? Nós ficamos mais de 12 horas dentro do trem, foi o caos. O Fábio veio com a esposa e os 2 filhos e o principal programa da semana de férias por aqui era o passeio de trem. Foi indo 1 hora parado, 2 horas parado, aí não tem como, né? Então, como eu te falei antes aqui, a gente tinha uma reservinha ali de água e que eles fornecem pra gente, de comida, e aquilo foi acabando. E eles, ninguém dava uma previsão pra gente e ninguém dava uma informação real do que estava acontecendo. Outras famílias voltariam ainda ontem de avião para casa, mas com o imprevisto, perderam o voo. Eu e minha família perdemos uma passagem de volta para São Paulo, que a gente ia para Congonhas ontem, e tivemos que comprar a passagem aérea hoje de volta, que ficou em torno de R$7.000. Só a passagem aérea, né? Fora o transtorno e a passagem, hospedagem e o carro que está alugado também com a gente aqui. De acordo com a Serra Verde Express, que administra o passeio, foi a Rumo, a empresa que opera a parte de cargas na ferrovia, quem deu o ok logo cedo que a via estava liberada e a viagem poderia ser feita. E a Rumo também fez a limpeza dos trilhos depois da ventania. Você tem que deslocar um carro específico que ande nos trilhos e que tenha um guindaste. Você tem que ir com motosserra. Você tem que cortar isso que está impedindo. Você tem que tirar e colocar num lugar que seja seguro ou colocar em cima deste vagão prancha. Então, é uma operação que efetivamente, naturalmente, ela é demorada. Eu estou falando aí de um universo de 1.500 passageiros entre ida e volta. Eu tinha kits, lanches e água, suco, etc., para 3.000. Durante o trajeto, durante 9 horas da manhã, que é quando eu sirvo o serviço de bordo, depois foi feito um repasse ao meio-dia e outro às 3 da tarde. Então, nesse espaço, até às 3 da tarde, nós demos todo o atendimento a todo mundo. Então, o que acontece? Você tem uma previsão de que você vai chegar 5, 6 horas da tarde, você estaria tranquilo, vamos dizer, em relação ao suprimento que você fez. Em nota, a Rumo disse que os trabalhos de limpeza foram acionados assim que constataram a situação, mas a área era de difícil acesso para as equipes de manutenção e a empresa lamenta os transtornos. A equipe do G1 também está acompanhando toda essa história e aí no nosso site tem mais informações desse, claro, tantos outros assuntos que movimentam essa sexta-feira no noticiário aqui no Paraná. Aproveito para te convidar também a conferir alguns dos destaques do Globo Esporte de hoje. E aí, pessoal, tudo certo? Sexta-feira o GE veio comer esse pastelzinho de lei aqui na feira e ontem a gente teve um choque rei lá em São Paulo. Gui, será que o São Paulo descobriu a receita, o antídoto para ganhar do Palmeiras? A gente vai mostrar no Globo Esporte, né, Darinha, essa sequência impressionante do São Paulo contra o Palmeiras. Mais uma eliminação, né, do Palmeiras em casa, como aconteceu no ano passado na Copa do Brasil. Isso sem falar de Brasileirão, de Campeonato Paulista, lá atrás com o Crespo. É impressionante. E o Abel sentiu, tem muita imagem legal, teve provocação sadia, né? Aquela provocação que a gente gosta, aquela provocação na boa entre os dois clubes. É um dos principais assuntos do nosso Globo Esporte de logo mais. Clássico é bom demais. O Globo Esporte também fala da rodada do Campeonato Brasileiro. Será que os interinos vão ficar no Atlético e no Coritiba? Copa do Mundo Feminina, cardápio cheio, né, Gui? Tá bom demais, a galera se liga, claro, com muita conversa, com muito papo e pastelzinho aí. Tá bom, né? Tá bom. Aqui tá frio, gente, frio demais. Hoje a gente trocou o caldo de cana pelo cafezinho. Bom, vocês vão ver tudo no Globo Esporte daqui a pouquinho, colado com o Meio Dia Paraná. Depois dos comerciais, ainda tem mais Meio Dia Paraná, com definições de um novo viaduto na BR-369. Dessa vez, um cruzamento perigoso e movimentado de Cambé. E as notícias do tempo para esse fim de semana que está chegando por aí e ainda será bem gelado. Agora, 12h50. De
volta com o Meio-Dia Paraná, faltando agora 7 minutos para 1 da tarde. Mais um viaduto será construído na BR-369, desta vez na nossa região, um dos cruzamentos mais movimentados de Cambé. Um cruzamento ali que corta Cambé, mas é caminho de passagem para muita gente pelo norte do Paraná. Mônica, como está esse projeto? Pois é, Alberto, a Prefeitura de Cambé e o Governo do Estado estão tocando juntos este projeto. É uma obra que ficará em Cambé, mas irá resolver um problema rodoviário. Será então o futuro Viaduto da Esperança, que pega a Rua da Esperança, que passa por bairros de Londrina, como Jardim Olímpico, depois segue por uma região de condomínios e chácaras já na cidade de Cambé. Também passa pela BR-369 e depois segue para o centro de Cambé. Desde a inauguração do Viaduto Bratislava, o tráfego passou a fluir naquele cruzamento da BR-369. Mas neste outro cruzamento da Rua da Esperança, onde ficam várias empresas, há lentidão. Nos últimos tempos, a Prefeitura de Cambé duplicou trechos da Rua da Esperança, que passou a ser ainda mais usada. A Prefeitura se comprometeu a fazer o projeto das obras do viaduto. Isso significa que vai bancar os custos do projeto. O prefeito, Conrado Scheller, disse que ainda neste mês terá o projeto pronto. Depois repassa ao Governo do Estado, que ficará responsável pelas obras, ou seja, a execução, então, desse projeto. Ainda não foram informados os valores e também os prazos dessa obra. Mas a gente sabe que alguns viadutos construídos aqui na nossa cidade, também da região, têm custado mais de 20 milhões de reais. A gente tem agora mais detalhes na entrevista do prefeito Conrado Scheller. Vamos acompanhar. Realmente existe essa conversa minha com o governador Ratinho Júnior para que o município de Cambé proceda com a elaboração do projeto do viaduto da Estrada da Esperança e depois que nós possamos sentar, eu e o governador, e identificar onde nós vamos conseguir o recurso para que possa ser feito esse viaduto, porque ali temos um problema de rodovia. Com a execução do viaduto Prefeito Zé do Carmo, ali na região do Bratislava, aumentou o entroncamento de veículos, então nós temos um problema dos veículos que passam, né, para os bairros de Cambé, mas também da própria BR-369, dos veículos que vêm de Arapongas, Apucarana, Maringá, Rolândia, passa 25 mil carros por dia, né? E o governador Ratinho Júnior, sensível com a causa, estabeleceu esse cronograma, que sem projeto não tem recurso. Então, assim que a empresa entregar o projeto, nós vamos sentar novamente com o governador Ratinho e identificar qual a fonte que a gente possa buscar um recurso para fazer essa importante obra também da Avenida Esperança. Temos novas informações ainda relacionadas à BR-369, mas aqui em Londrina. Aquela obra, né, do futuro viaduto da PUC, ali no cruzamento da 369 com a Avenida Jockey Club. O governo do estado divulgou que foi concluída a convocação da empresa que irá assumir essa obra de mais de 31 milhões de reais, com previsão de conclusão em um ano após o início. A BR-369 será elevada e por baixo teremos 2 rotatórias. Novas imagens também foram divulgadas. Por enquanto, Alberto, a data de início ainda não foi divulgada. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. E começou a duplicação de mais um trecho da PR-445, agora mais perto de Tamarana, um trecho que o DER, o Departamento de Estradas, aguardava a liberação do Instituto Água e Terra, devido à proximidade de sítios arqueológicos. A obra já vinha acontecendo mais perto de Mauá da Serra e agora, com essa autorização, a duplicação avança também próximo a Tamarana, nesse novo trecho. Os trabalhos começaram pela implantação de novas pontes sobre o rio Santa Cruz e o rio Apucaraninha. A previsão do DER é liberar 10 quilômetros do trecho que está mais avançado, lá perto de Mauá da Serra, até o final desse ano. Por lá já estão fazendo inclusive essa capa asfáltica. De Mauá da Serra até Lerrouville, essa duplicação como um todo, vai custar 148 milhões de reais. É um trecho de aproximadamente 27 quilômetros. Vai faltar a duplicação de Lerrouville até Irerê, para que esse trecho de Londrina até Mauá fique totalmente duplicado. Só que de Lerrouville até Irerê, aí não tem recurso assegurado, ainda não tem previsão de quando o trabalho vai começar. Friozinho, Gi, gostoso para descansar, para ficar bem agasalhado no fim de semana. Quem pode, né? Quem não pode aí, precisando de ajuda, tem a nossa campanha do agasalho que não para, as doações
continuam sendo feitas. Mas, enfim, para todo mundo, esse friozinho que vem por aí, vai até quando? Vai nos fazer companhia? Pelo menos até quando? Alberto, pelo menos até domingo, viu? Mas sábado nós seguimos com as temperaturas bem geladas por aqui. Inclusive tem possibilidade de geada. O CIMEPAR divulgou um alerta feito agora, eles divulgam com 2 dias de antecedência. E a possibilidade principal é para a região central do Paraná. Inclusive no extremo sul, a geada pode ser de até moderada. Na região verde que a gente observa no mapa, a possibilidade é de geada fraca. Aqui na nossa região, as cidades que podem registrar esse fenômeno ficam em Ortigueira e também São Jerônimo da Serra. Amanhã essa possibilidade de geada é maior do que foi nesta sexta-feira, porque nós seguimos com um tempo firme no Paraná, mas amanhã cedinho não tem previsão de nebulosidade e nem ventos fortes. Eu te conto como ficam as temperaturas pelo estado agora com imagens. Santo Antônio da Platina na sua tela. Amanhã é previsão de mínima de 8 graus na cidade, máxima de até 19. Na nossa vizinha Maringá, um pouco mais de calor, mínima de 8 e máxima de 20, a previsão para esse sábado. E em União da Vitória, no sul do Paraná, sábado bem gelado, mínima de 3 graus e máxima de 15 no período da tarde. Aqui na nossa região, olha só. As mínimas ainda continuam bem baixas, o dia começa bem gelado com mínima de 4 graus, tanto na cidade de Apucarana como também em Rolândia. Pode fazer até 6 graus aqui em Londrina, também em Jacarezinho 5, 7 em Bandeirantes e em Cornélio Procópio a mínima é de 5. Novamente nós temos uma amplitude térmica bastante alta nesse sábado, pode fazer até 24 graus em Londrina, 23 em Apucarana, 24 graus também em Jacarezinho e a cidade mais quente por aqui é Bandeirantes, com máxima de 26 graus. A partir de domingo, o tempo começa a mudar aqui na nossa região norte também. Áreas de instabilidade se espalham pelo Paraná e o tempo pode começar a ficar mais nublado. A gente vai observar um céu com mais nuvens. As temperaturas mínimas já começam a subir aí a partir de segunda-feira e tem chance de chuva mais relevante por aqui a partir de terça-feira. Mas olha só essa tela que eu separei com os próximos dias, com exemplo de Londrina. Tem uma chance pequena de chuva fraca, tanto para o domingo quanto para a segunda-feira, até 2 milímetros. Até esse momento, essa chuvica, como a gente vem falando aqui no Meio-Dia Paraná, deve ficar mais na região, como nas cidades de Tamarana e também São Jerônimo da Serra. Eu fecho com imagens do nosso litoral. Você vê imagens do balneário de Xangri-Lá. Hoje a rajada de vento está próxima aos 14 km por hora, bem mais baixo do que os 56 registrados ontem, né? E a partir de amanhã os ventos já começam a se acalmar no nosso litoral. A previsão é de sol para esse fim de semana e as temperaturas variam entre 12 e 20 graus nas praias. Tem que ser corajoso para pegar essa praia com esse frio, né, Alberto? Não dá não, né? E não é só a temperatura baixa, aquele ventinho gelado, né, Gi? Vento gelado. Em meio a isso, Gi, falei agora há pouco da campanha do agasalho, né? Mas é toda uma rede de proteção que tem que ser reforçada nessa época aí para proteger quem não tem o devido agasalho, a casa ali, para efetivamente se proteger desse frio todo. E hoje é um desses dias, né, Alberto? Mais uma madrugada gelada por aqui. Cidades como Londrina e Apucarana realizam atendimentos para pessoas em situação de rua nesses períodos gelados do outono e do inverno. O serviço de acolhimento funciona neste imóvel que é da prefeitura. Aqui, 20 leitos são ocupados em média todas as noites, mas há estrutura para abrigar até 40 pessoas, caso seja necessário. Apucarana é uma das cidades mais frias da região, por isso esse apoio é fundamental nesses dias mais frios. Do início de junho até agora já foram feitos 800 atendimentos aqui. Antes de virem para cá, as pessoas em situação de rua, a grande maioria, passam no Centro Pop, um local de referência para essa população que oferece alimentação e banho. Depois, elas são transportadas para cá em veículo da prefeitura, onde passam a noite. É um auxílio emergencial para acolher essas pessoas, então assim, nós temos que ter todo o respeito e compreensão para todas as pessoas que precisam desse auxílio emergencial. Então, a Apucarana se prepara todo ano para que no período do inverno podemos acolher essas pessoas em situação de rua. Iniciamos esse trabalho no dia 1º de junho e pretendemos encerrar no final de agosto.
em Londrina também tem esse apoio para quem precisa. É a Operação Noite Fria. São oferecidas 30 vagas para homens e mais 30 vagas para as mulheres, além das 300 vagas que já existem na rede do município durante o ano todo, nas diversas modalidades de acolhimento. Em Londrina, além da pernoite, também tem alimentação e banho para os moradores em situação de rua. Lá no nosso site tem mais orientações sobre como ajudar nessas campanhas, a própria campanha do agasalho, enfim, toda essa rede de proteção. Gi, mais algumas participações aqui que foram chegando ao longo do meio-dia Paraná. A Cássia Luz de Ibiporã está lamentando a morte do Tadeu Felizmino, ele que era presidente do IPU, dando sentimentos aos familiares e também aos amigos. Recado mais acima, agora do Alexandre. Excelente iniciativa do 5º Batalhão levará mais segurança para a população dessa região. Instalação de uma nova base ali na PR-445, perto do Patrimônio Selva. Maurinho de Rancho Alegre. Que saudades nos dá ao ver as belas imagens dos distritos de Londrina nas décadas de 80 e 90. Parabéns à RPC por contar a história da nossa querida Londrina. Tem mais nas próximas semanas, hein? Não para por aí não. E para encerrar, vamos ver a foto aqui da Márcia, né? Cerejeiras em Mauá da Serra, Gi. Estão distribuídas aí em toda a região, né, Alberto? Tem Londrina, Apucarana, Mauá da Serra também. Belos registros para os nossos telespectadores. Patrícia preparando uma matéria aí bem bacana. Nos próximos dias você vai conferir aqui no nossa RPC. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. A todos vocês, um ótimo fim de semana. A gente se vê, até mais. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.